Quantas vidas uma mulher consegue salvar antes de perceber que a única que está morrendo em silêncio é a dela? Na madrugada em que Lívia Amaral abriu o peito de Gustavo Montenegro com as mãos firmes e o coração em guerra, a chuva batia tão forte nas janelas do centro cirúrgico que parecia querer entrar no hospital. Do lado de fora, sirenes cortavam a avenida molhada. Dentro, luzes frias deixavam todos os rostos pálidos, menos o dela. Lívia não tremia, nunca tremia. Tinha aprendido cedo que gente pobre, para ser respeitada, precisava sangrar por dentro sem deixar cair uma gota no chão. Gustavo chegou coberto de sangue, com o terno rasgado, a pulseira de um evento beneficente ainda presa no pulso e o sobrenome pesando mais que o corpo na maca. Montenegro não era só uma família, era uma instituição. Donos de hospitais, clínicas, laboratórios e festas onde a caridade aparecia de vestido longo e sorriso treinado. Quando a porta automática se abriu e o nome dele correu pelos corredores, enfermeiros mudaram a postura, diretores foram chamados às pressas e até os seguranças pareceram prender a respiração. Lívia apenas olhou para o monitor, puxou as luvas e disse: "Ele entra agora." Naquele instante, ninguém perguntou se ela estava cansada. Ninguém lembrou que ela já vinha de 20 horas de plantão. Ninguém viu a pequena mancha de café seco no punho do jaleco, nem a sombra funda abaixo dos olhos. Eles viram a cirurgiã impecável, a mulher que não errava, a filha de uma enfermeira que tinha virado orgulho do hospital particular mais rico da cidade. E Lívia, como sempre, aceitou ser forte porque não sabia mais quem seria se deixasse de ser. Mas quem segura a mão de quem passa a vida inteira segurando a vida dos outros? A cirurgia durou 7 horas. Quando terminou, o amanhecer começava a acender um risco azul atrás dos prédios e Lívia saiu do centro cirúrgico com o jaleco marcado, os cabelos presos de qualquer jeito e uma dor atravessada nos ombros. Gustavo estava vivo. Por pouco, mas vivo. A família dele esperava no corredor principal, como se o hospital inteiro tivesse sido construído para aquele momento. Dona Helena Montenegro, mãe de Gustavo, levantou-se primeiro. Era uma mulher elegante demais para parecer desesperada. Usava pérolas discretas, perfume caro e uma expressão de sofrimento controlado, como se até a dor obedecesse a alguma regra de etiqueta. Ao lado dela, Raul Montenegro, o pai, olhava para o chão com uma fraqueza que ninguém comentava. Havia também assessores, advogados e um diretor médico que sorria antes mesmo de saber o resultado. "Ele sobreviveu", Lívia disse. Dona Helena levou as mãos à boca. Gustavo era o filho preferido, o herdeiro público, o rosto bonito nos eventos, o homem que aparecia nas capas de revista segurando crianças doentes no colo. A notícia percorreu o grupo como uma bênção. Alguém chorou. Alguém filmou escondido. Alguém abraçou Lívia antes que ela pudesse se afastar. Foi então que ela viu André. Ele estava mais longe, encostado perto do elevador de serviço, encharcado da chuva, com a barba por fazer e um casaco escuro pingando no piso brilhante. Não parecia pertencer ao mesmo mundo. Tinha os olhos vermelhos, mas não se aproximava. Não disputava lugar no drama da família, não pedia explicações. Apenas olhava para Lívia como se soubesse exatamente quanto aquela vida salva tinha custado a ela. Por um segundo, os dois ficaram parados no corredor, cercados por vozes, flashes e passos apressados. Lívia não sabia quem ele era. André sabia demais quem ela tinha acabado de salvar. "Obrigado", ele disse, baixo, quando todos já cercavam Gustavo através do vidro da UTI. Lívia assentiu. Era só uma palavra, mas saiu diferente da boca dele. Não parecia cobrança. Não parecia medalha, parecia cuidado. Nos dias seguintes, a recuperação de Gustavo virou notícia. Herdeiro dos Montenegro é salvo por médica brilhante.
Cirurgiã do Hospital Santa Cecília realiza procedimento decisivo. Família agradece milagre da medicina. A palavra milagre irritava Lívia, porque milagre não passava 7 horas com a coluna queimando, não sabia a diferença entre uma artéria e uma perda irreversível, não tomava decisões que poderiam assombrar uma pessoa pelo resto da vida. Mas o público gostava de histórias simples. Um homem rico quase morria. Uma médica dedicada o salvava. A família agradecia. O hospital brilhava. Gustavo acordou no 5º dia. Sorriu para Lívia com lábios fracos e olhos treinados para conquistar. Doutora, ele sussurrou, acho que agora eu devo minha vida a você. Ela sorriu por educação. Deve à equipe inteira. Mas foi você que ficou lá. Lívia não respondeu. Aquela frase deveria soar bonita, mas alguma coisa nela apertou um lugar antigo dentro dela. Desde menina, ouvia a mãe dizer que gratidão era uma dívida que não acabava nunca. Sônia, sua mãe, tinha sido enfermeira no mesmo hospital antes de perder o emprego por um erro que nunca explicou direito. Criara Lívia sozinha, costurando plantões em clínicas pequenas, repetindo que favor de gente poderosa sempre vinha com recibo escondido. E se a gratidão, em vez de aproximar, fosse só outro nome para uma corrente? Gustavo se recuperava devagar, cercado de flores, jornalistas e visitas escolhidas. André aparecia quase sempre de madrugada. Não entrava com a família. Não ficava para as fotos. Levava uma mochila, um livro que raramente lia e café de uma padaria simples do outro lado da rua. Na primeira vez, deixou um copo na bancada do posto de enfermagem, ao lado do prontuário que Lívia revisava. Sem açúcar, ele disse. Perguntei para a técnica da noite. Lívia ergueu os olhos. Você costuma investigar as médicas dos seus irmãos? Só as que parecem esquecer que têm corpo. Ela quase sorriu. Quase. Fazia tempo que ninguém percebia aquilo sem transformar em elogio a sua resistência. André não disse que ela era incrível. Não disse que era guerreira. Não disse que devia estar orgulhosa. Apenas colocou o café ali, como quem oferecia uma pausa sem exigir agradecimento. Você é o irmão dele, Lívia disse. Infelizmente para nós dois. A resposta veio seca, mas não cruel. Havia uma tristeza antiga por trás. Lívia notou as mãos dele. Mãos de arquiteto, talvez, com pequenas marcas de grafite, unhas limpas, dedos longos. Mais tarde, soube que André Montenegro tinha abandonado a empresa da família anos antes, depois de uma briga abafada. Projetava escolas públicas, reformava centros comunitários, morava num apartamento pequeno para alguém do seu sobrenome e era tratado nos jantares familiares como uma mancha que ainda não conseguiram tirar da toalha. Nos corredores do Santa Cecília, ele era quase invisível. Para Lívia, começou a se tornar impossível não ver. Gustavo, por outro lado, fazia questão de ser visto. Chamava Lívia pelo nome em entrevistas. Dizia que ela tinha lhe devolvido o futuro. Segurava sua mão quando a mãe estava por perto, mandava flores para a sala dos médicos, convidou-a para jantar em agradecimento. Ela recusou 3 vezes. Na quarta, o diretor do hospital apareceu com um sorriso delicado e uma frase pesada. Lívia, seria importante para a instituição. A família Montenegro quer reconhecer seu trabalho. Reconhecer. Era assim que começavam as dívidas mais bonitas. O jantar aconteceu na cobertura dos Montenegro, diante de uma cidade acesa e indiferente. Lívia usou um vestido azul que não compraria se o convite não tivesse vindo com motorista. Sentiu-se deslocada entre talheres demais, taças demais, sobrenomes demais. Gustavo estava pálido, ainda frágil, mas sorria como quem ensaiava voltar ao centro do mundo. Dona Helena contou a história da cirurgia como se tivesse sido escrita para emocionar investidores. Raul permanecia calado. André chegou atrasado, sem gravata, e a mãe fingiu não notar.
Doutora Lívia, Gustavo disse, erguendo a taça. Algumas pessoas aparecem na nossa vida para nos salvar. Outras, para nos lembrar que precisamos merecer a segunda chance. Todos aplaudiram. Lívia baixou os olhos constrangida. Quando levantou, encontrou André do outro lado da mesa. Ele não aplaudia. Ele a observava com uma preocupação quase ofensiva, como se a visse sendo empurrada para dentro de uma história que não tinha escolhido. Depois do jantar, ela escapou para a varanda. A noite estava fria. Lá embaixo, faróis passavam pela avenida como pequenas promessas indo embora. André apareceu minutos depois, carregando 2 copos de água. "Você odeia espumante", ele disse. "Você também perguntou isso à técnica da noite?" "Não. Você fez cara de quem estava bebendo remédio caro." Dessa vez Lívia riu, um riso curto, cansado, que pareceu surpreender os dois. "Você sempre fala como se estivesse tentando me salvar de alguma coisa", ela disse. "Talvez porque todo mundo esteja tentando transformar você em propriedade moral." A frase atingiu fundo. Lívia olhou para dentro da sala, para Gustavo recebendo abraços, para Dona Helena medindo cada gesto, para o diretor do hospital se aproximando de investidores. "Ele quase morreu", ela respondeu, "e você o salvou. Isso não dá a ele o direito de escolher sua vida depois." André falou sem raiva, mas com uma certeza dolorida. Lívia teve vontade de perguntar o que ele sabia sobre vidas escolhidas pelos outros. Em vez disso, apenas segurou o copo com as 2 mãos, porque seus dedos estavam frios. O que acontece quando alguém enxerga a prisão antes mesmo de a porta se fechar? A primeira pista veio 2 semanas depois, escondida dentro de uma coisa simples, um erro de arquivo. Lívia revisava o prontuário de Gustavo para preparar uma apresentação técnica sobre a cirurgia, quando percebeu uma divergência nos horários. O laudo inicial do acidente marcava a entrada dele às 2h18. O registro interno da ambulância mostrava 1h52. A diferença poderia ser burocracia, poderia ser falha de sistema, poderia ser nada. Mas Lívia tinha sobrevivido na medicina, prestando atenção justamente ao que todos chamavam de nada. Pediu as imagens da entrada de emergência. O setor respondeu que parte do vídeo daquela noite estava corrompida por queda de energia. Ela estranhou. O hospital tinha gerador. Câmeras não caíam todas ao mesmo tempo. O técnico da segurança, um homem magro chamado Nivaldo, evitou olhar diretamente para ela quando entregou um pendrive com trechos incompletos. "Foi o que sobrou, doutora." "E o restante?" "Deu problema." "Que tipo de problema?" Ele apertou a boca. Depois olhou para os lados. "Às vezes, problema tem sobrenome." Lívia guardou a frase como quem guarda uma lâmina sem cabo. Naquela noite, encontrou André na capela vazia do hospital. A capela ficava no fim de um corredor menos usado, com bancos de madeira clara, uma janela estreita e silêncio de gente que já tinha pedido demais. Ele estava sentado na última fileira, cotovelos nos joelhos, olhando para as próprias mãos. "Você sabia que havia algo errado no acidente?" ela perguntou. André demorou a responder. "Eu sei que meu irmão não bateu o carro sozinho." Lívia sentiu o estômago contrair. "O que isso significa?" "Significa que existem perguntas que a minha família enterra melhor do que pessoas." Ela deveria ter insistido, deveria ter exigido uma resposta clara. Mas o rosto de André, naquele instante, tinha uma dor tão antiga que parecia indecente arrancá-la à força. Então ela se sentou ao lado dele, deixando um espaço entre os corpos que parecia pequeno demais para o perigo e grande demais para o desejo. "Eu não gosto de mentira", ela disse. "Eu também não." "Mas você está mentindo." André olhou para ela. "Estou tentando escolher quem eu destruo primeiro." A frase ficou entre eles como uma porta fechada. Lívia pensou em Gustavo na UTI.
Pensou na mãe dizendo que pobre não pode cuspir no prato de quem oferece oportunidade. Pensou em sua própria carreira, construída com noites sem sono, bolsas disputadas, humilhações engolidas. E pensou no café sem açúcar deixado no posto, no jeito como André percebia quando ela parava de respirar direito, na delicadeza insuportável de alguém que não lhe pedia nada. Na semana seguinte, Gustavo recebeu alta. O hospital preparou uma pequena cerimônia na saída principal. Havia imprensa, balões discretos, funcionários alinhados. Gustavo apareceu de cadeira de rodas, mais bonito do que um homem recém-operado tinha o direito de estar. Ao ver Lívia, chamou-a para perto. Eu não teria saído daqui sem você, disse diante das câmeras. Ela sorriu. Câmeras exigiam sorrisos. Foi então que ele segurou sua mão e, sem avisar, beijou seus dedos. A imagem correu nas redes sociais antes do fim da tarde. O amor cura. Médica e paciente emocionam o país. Será que vem romance? O hospital não desmentiu. Dona Helena mandou flores. Gustavo mandou uma mensagem. Desculpa se te coloquei sob os holofotes. Só não consegui disfarçar o que sinto. Lívia encarou a tela por longos segundos. Não sentia raiva. Esse era o problema. Sentia culpa. Gustavo estava vivo porque ela não desistira. Ele parecia frágil, grato, encantado. E todos ao redor diziam que uma história linda estava nascendo. Como discordar de uma história linda sem parecer ingrata? André desapareceu por 4 dias. Quando voltou, Lívia o encontrou no corredor da UTI antiga, observando pela janela uma ala em reforma. Ele estava com uma pasta de plantas arquitetônicas embaixo do braço. Tinha vindo avaliar, a pedido do pai, um projeto que provavelmente a mãe jamais permitiria que ele assinasse. Você sumiu, ela disse, odiando o quanto aquilo soou íntimo. Você ficou ocupada virando notícia. Não fui eu que escolhi. Eu sei. Então por que fala como se fosse culpa minha? André respirou fundo. Porque eu estou com ciúme de um homem que quase morreu, e isso me torna pior do que eu queria ser. O silêncio que veio depois foi tão honesto que Lívia sentiu vontade de chorar. Não por tristeza, por alívio. Havia desejo ali, enfim, dito sem ser dito. Havia vergonha também. Uma fronteira que os dois sabiam que não deveriam cruzar. Ela olhou para o corredor vazio. André, ele deu um passo na direção dela. Não tocou. Só chegou perto o suficiente para que Lívia sentisse o cheiro de chuva no casaco dele. Me manda embora, ele pediu. Eu não posso. Pode. Não quero. A quase confissão morreu com o som do elevador se abrindo. Gustavo surgiu apoiado numa bengala, acompanhado por uma fisioterapeuta e 2 assessores. Sorriu ao ver Lívia. Depois olhou para André. O sorriso não caiu, mas endureceu. Meu irmão sempre escolhe os corredores onde não deve estar, Gustavo disse. André recuou um passo. E você sempre aparece na hora certa para parecer vítima. Lívia percebeu que havia uma história inteira dentro daquela troca, uma história com dentes. Gustavo riu baixo. Cuidado, doutora. Meu irmão tem talento para abandonar pessoas depois de prometer salvá-las. A frase acertou André como um tapa antigo. Lívia viu. E pela primeira vez, teve medo não do que sentia por André, mas do que Gustavo sabia usar contra ele. Como amar alguém quando o mundo inteiro já preparou uma culpa para chamar esse amor de erro? O noivado aconteceu antes que Lívia entendesse, quando tinha aceitado namorar. Gustavo começou com visitas discretas ao hospital, jantares em restaurantes onde ela mal sabia o preço da água, mensagens carinhosas, declarações públicas cuidadosas. Depois vieram as fotos. Depois os convites para eventos beneficentes. Depois a mãe dele, chamando Lívia de nossa menina, diante de senhoras que mediam sua origem pelo sapato. Em cada gesto havia ternura suficiente para confundir e estratégia suficiente para prender. Ela dizia a si mesma que Gustavo era bom,
que tinha sido gentil, que sua gratidão era verdadeira, que talvez o amor pudesse nascer depois do respeito, que desejo era perigoso, mas estabilidade era adulta. E quando ele a pediu em casamento durante a inauguração de uma nova ala do hospital, diante de médicos, fotógrafos, pacientes escolhidos e uma mesa cheia de patrocinadores, Lívia sentiu o corpo congelar. Gustavo se ajoelhou com dificuldade, ainda marcado pelo acidente. "Você me devolveu a vida", ele disse ao microfone. "Me deixa passar o resto da minha honrando a sua?" A plateia suspirou. Dona Helena chorou. O diretor do hospital levou a mão ao peito como quem já enxergava a manchete. Lívia procurou André sem querer. Ele estava perto da saída, imóvel, com um rosto que não pedia nada e por isso doía mais. Ela poderia dizer não? Diante de todos? Ao homem que quase morreu? A família que financiava pesquisas no hospital? A instituição que transformara sua carreira? A memória da mãe que a ensinara a pagar tudo o que devia? Lívia disse sim. Os aplausos vieram como uma onda. Gustavo colocou o anel em seu dedo. Era lindo, pesado e frio. Naquela noite, no estacionamento subterrâneo, André a esperava ao lado do carro dela. As luzes fluorescentes piscavam sobre o concreto e o som distante da chuva escorria pelas rampas. "Parabéns", ele disse. "Não faz isso." Fazer o quê? Fingir que não doeu. André riu sem humor. "Eu não tenho direito à dor aqui." "Tem, se você me disser a verdade." Ele olhou para o anel na mão dela. "A verdade agora parece inconveniente. E antes não parecia? Antes eu ainda achava que podia impedir você de entrar nessa família." Lívia sentiu raiva, porque era mais fácil que sentir desejo. "Você não impede nada se passa metade da vida calado." André absorveu a frase, depois tirou do bolso um papel dobrado. Não entregou a ela. Apenas segurou. "Na noite do acidente, Gustavo estava indo atrás de mim." "Por quê?" "Porque eu tinha marcado uma reunião com um jornalista. Eu ia entregar documentos sobre uma fraude antiga do hospital." Lívia perdeu o ar por um instante. "Que fraude?" André olhou para o chão. "Troca de exames, laudos alterados, gente poderosa protegida, gente comum pagando a conta. Você tem provas?" "Algumas, outras sumiram. E o vídeo?" "Pode provar que Gustavo me perseguiu, pode mostrar a briga, pode mostrar que ele não era sua vítima." "Por que você não falou antes?" André fechou os olhos. "Porque minha mãe me ensinou que a verdade na nossa casa sempre escolhe um inocente para ferir primeiro." Ele estendeu o papel. Era uma cópia antiga de um termo de afastamento médico de Raul Montenegro, o pai. O laudo dizia que ele apresentava sinais de incapacidade cognitiva. A assinatura do médico responsável era de 20 anos atrás. Lívia reconheceu o nome. Era o mesmo diretor que hoje elogiava sua ética nos eventos do hospital. "Meu pai descobriu a fraude", André disse. "Tentou denunciar. Minha mãe ameaçou declará-lo incapaz e assumir tudo. O laudo estava pronto. Meu pai recuou. Eu era novo demais para enfrentar todos. Depois tentei, mas eles já tinham destruído quase tudo." "E Gustavo?" "Gustavo escolheu a família. Sempre escolhe." Lívia olhou para o papel, depois para o anel. "Por que me mostrar isso agora?" André deu um passo para trás, como se a resposta pudesse machucá-la fisicamente. "Porque eu te amo, e porque amar você em silêncio virou outra forma de mentira." Lívia ficou parada, ouvindo a própria respiração bater no peito. A garagem parecia enorme, fria, vazia. Ela queria tocar o rosto dele, queria arrancar aquele sofrimento com as mãos, queria voltar no tempo e dizer não diante de todos. Mas o anel brilhava como uma sentença. "Não diz isso agora", ela sussurrou. "Eu sei, tarde demais." "Você sempre chega tarde?" André sorriu com tristeza. "Só quando tenho medo de destruir quem eu quero salvar." Ela entrou no carro antes de chorar. André não tentou impedir. Esse foi o gesto que mais doeu.
Nos dias seguintes, Lívia passou a investigar em silêncio. Pediu revisão de prontuários antigos sob justificativa de auditoria técnica. Conversou com Nivaldo, o técnico da segurança, longe das câmeras do hospital. Descobriu que ele tinha feito uma cópia parcial dos arquivos corrompidos por medo de ser culpado depois. O vídeo não estava perdido, estava danificado, mas recuperável. Um sobrinho dele, estudante de tecnologia, tentava reconstruir os trechos em casa. Doutora, Nivaldo disse, entregando um envelope pardo numa cafeteria perto do hospital. Eu trabalhei aqui quando sua mãe trabalhava. Lívia ficou imóvel. Você conheceu minha mãe? Dona Sônia era direita demais para aquele lugar. A frase abriu uma porta que Lívia mantinha fechada desde a adolescência. Sua mãe nunca falava do Santa Cecília sem endurecer o rosto. Dizia apenas que fora demitida depois de se recusar a carregar culpa alheia. Lívia crescera com vergonha daquela história, depois com orgulho, depois com medo de repeti-la. O que aconteceu com ela? Lívia perguntou. Nivaldo olhou para a rua antes de responder. Ela viu uma troca de exames. Tentou avisar. Disseram que foi ela quem etiquetou errado. Perdeu o emprego. A família do paciente recebeu dinheiro. O hospital recebeu silêncio. Qual paciente? Não lembro o nome, mas lembro de uma menina no corredor. Você. Devia ter uns 9 anos. Sua mãe segurava sua mão e dizia: nunca aceite gratidão de quem te pede para esquecer a verdade. Lívia sentiu os olhos arderem. Não lembrava daquela frase. Ou talvez lembrasse de um jeito que não tinha palavras. O envelope parecia pesar mais que papel. Dentro havia uma foto antiga do setor de enfermagem. Sua mãe aparecia de uniforme branco, jovem, séria, ao lado de Raul Montenegro e de um médico que hoje comandava o conselho do hospital. A verdade, de repente, não ameaçava apenas seu noivado. Atingia sua infância. Que tipo de amor sobreviveria quando cada cuidado começasse a parecer parte de uma reparação atrasada? André não soube da foto imediatamente. Lívia evitou encontrá-lo. Não por falta de vontade, mas porque a vontade era justamente o perigo. Gustavo, enquanto isso, parecia cada vez mais determinado a transformar o casamento em um evento público. A família marcou uma festa de anúncio oficial para dali a 3 semanas, no salão nobre do próprio hospital, com doadores, imprensa, médicos e políticos locais. Dona Helena queria que Lívia usasse um vestido claro, queria fotos na escadaria, queria discurso sobre gratidão, cura e família. Você será um símbolo, ela disse durante uma prova de roupa. Lívia olhou para o espelho. O vestido era delicado, caro e estranho em seu corpo. Símbolo de quê? De que ainda existem histórias bonitas. Dona Helena ajeitou a alça do vestido com dedos suaves. Meu filho precisa disso. Nossa família precisa. O hospital precisa. E você também, querida. Uma mulher como você sabe o valor de pertencer. Pertencer. A palavra caiu pesada. Lívia pensou na mãe voltando para casa com uma caixa de papelão, no uniforme dobrado, nas contas atrasadas, no orgulho ferido. Pensou em todos os anos tentando entrar pela porta da frente do mesmo lugar que expulsara Sônia pela porta dos fundos. Talvez tivesse confundido vitória com aceitação. Talvez ser admirada por aquela família fosse apenas outra forma de ser usada. E se eu não quiser pertencer assim? Lívia perguntou. Dona Helena sorriu, mas os olhos ficaram frios. Então vão dizer que você seduziu um paciente vulnerável, aceitou benefícios e depois tentou destruir a reputação dele. O mundo gosta de médicas heróicas, Lívia, mas destrói mulheres ingratas com uma rapidez impressionante. A ameaça veio embrulhada em seda. Lívia entendeu. Saiu dali com o vestido pago, o anel no dedo e uma náusea que não passava. Naquela noite, Gustavo a esperava na sala de fisioterapia, sentado junto à janela. As luzes da cidade tremiam no vidro. Ele parecia cansado, menos performático. Minha mãe falou com você, ele disse. Falou.
Ela assusta quando quer proteger. Proteger quem? Gustavo desviou o olhar. Você acha que eu sou monstro? Lívia demorou. Acho que você sabe mais do que diz. Ele respirou com dificuldade. A cicatriz ainda puxava quando ficava nervoso. André sempre se acha melhor que nós, como se não tivesse nascido na mesma mesa. E nasceu. Gustavo encarou-a. O que você quer de mim, Lívia? Verdade. Verdade não repara nada. Só troca o tipo de destruição. Isso é frase de culpado. Ele riu, magoado. Eu te amo. Lívia abaixou os olhos. A frase deveria comover, mas no peito dela só abriu um cansaço. Você ama o que eu represento para você. Não. Você ama a mulher que te salvou, a médica que limpa a sua história, a noiva que faz sua família parecer humana. Gustavo ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia não ter resposta pronta. Eu quase morri, ele disse. Eu sei. Quando acordei e vi você, eu pensei que talvez tivesse recebido uma chance de ser diferente. Então seja. Você não entende. Se eu contar tudo, minha mãe cai, meu pai quebra. André vira santo, a empresa despenca, o hospital perde contratos, pessoas ficam sem emprego. E se você não contar? Ele olhou para ela com olhos úmidos. Eu caso com você, faço tudo direito. Dou a você uma vida que ninguém pôde dar. Lívia sentiu uma tristeza profunda. Ali estava a armadilha inteira, nua e quase sincera. Gustavo não era apenas vilão. Era um homem fraco tentando transformar culpa em promessa. E aquilo talvez fosse ainda mais perigoso. Eu não sou absolvição, Gustavo. Ele segurou sua mão. Mas pode ser meu começo. A porta se abriu antes que ela respondesse. André entrou, viu a mão de Gustavo sobre a dela e parou. Por um segundo, ninguém falou. Lívia retirou a mão devagar. Gustavo percebeu. André também. Eu volto depois, André disse. André! Lívia chamou. Ele não parou. Ela o seguiu até o corredor, o coração batendo rápido. As luzes frias deixavam o mundo todo sem misericórdia. Você não pode simplesmente ir embora sempre que dói, ela disse. André virou. E você não pode me pedir para ficar assistindo você escolher meu irmão. Eu não escolhi ainda. Seu dedo escolheu. Lívia tirou o anel naquele instante. Não planejou, não pensou. Apenas arrancou, segurou na palma e viu a marca vermelha na pele. Isso te basta? André olhou para a mão dela. A raiva desfez. Sobrou medo. Não faça isso por mim. Eu estou tentando fazer por mim. Então faça a verdade por você, não por nós. Ela quis dizer que não sabia separar. Que desde que ele apareceu com café no corredor, alguma parte dela queria ser vista sem precisar merecer. Quis dizer que o amava. Que o amava de um jeito indecente, tardio e inevitável. Mas passos surgiram no fim do corredor. Uma enfermeira, um segurança. A vida real sempre sabia interromper antes da coragem. André se aproximou apenas o suficiente para falar baixo. Na capela, amanhã, 6 da manhã. Eu te conto tudo. Foi embora sem tocá-la. Lívia ficou ali com o anel na mão e a sensação de que alguns abismos não começam com queda, começam com uma escolha pequena demais para parecer definitiva. Na manhã seguinte, a capela estava vazia. Lívia chegou antes das 6. Havia café na porta, sem açúcar, ainda quente. André não estava. No banco da frente havia um envelope com seu nome escrito à mão. Não apareceu sozinho. O segurança da madrugada depois confirmaria que um motoboy o entregara às 5h42, a pedido de André. Dentro havia uma carta. Não era romântica, era pior. Era uma confissão incompleta. André escrevia que tinha decidido não encontrá-la porque, se a visse, talvez perdesse a coragem de deixá-la livre. Dizia que entregaria os documentos a um advogado fora da cidade, mas não envolveria Lívia. Dizia que sua família já a estava preparando para a queda e que a melhor forma de protegê-la era desaparecer da linha de fogo.
Dizia que o amor que sentia por ela era a primeira coisa limpa que lhe acontecia em anos, e por isso não queria usá-lo como arma. No fim, uma frase simples destruiu Lívia mais do que qualquer declaração. Você salvou meu irmão com as mãos. Eu queria salvar você com a minha ausência, mesmo sabendo que isso também é uma mentira. Lívia amassou a carta contra o peito. Não chorou de imediato. Ficou sentada, imóvel, olhando a luz da manhã atravessar a janela estreita da capela. O café esfriou no chão. O hospital acordou lá fora, com seus elevadores, passos, emergências e segredos vestidos de rotina. Que tipo de proteção abandona exatamente quando a pessoa mais precisa de verdade? André sumiu por 10 dias. Lívia ligou. Ele não atendeu. Mandou mensagens. Ele respondeu apenas uma vez. Não confie em ninguém da diretoria. Depois, silêncio. O vídeo recuperado chegou na 11ª noite. Nivaldo apareceu no estacionamento do hospital com um pendrive dentro de uma embalagem de curativo. As mãos dele tremiam. Não consegui ver tudo, ele disse, mas tem som em alguns trechos. E aparece seu noivo. Lívia levou o arquivo para uma sala de reuniões vazia. Chovia de novo. O hospital parecia repetir aquela madrugada como se a memória tivesse endereço. Ela conectou o pendrive ao notebook e assistiu. A imagem era granulada, falhava em alguns segundos, mas era clara o suficiente. Gustavo aparecia no estacionamento externo de um antigo prédio administrativo dos Montenegro, mancando antes mesmo do acidente, discutindo com André sob a chuva. André segurava uma pasta. Gustavo tentava arrancá-la. O áudio vinha quebrado. Você não vai entregar isso. Alguém morreu por causa desses laudos, Gustavo. Você vai destruir nossa mãe. Ela destruiu gente antes. A imagem pulava. Depois mostrava Gustavo entrando no carro. André correndo para impedir. Outra câmera de rua registrava o veículo saindo em alta velocidade, seguindo uma caminhonete que André dirigia. Minutos depois, a batida. Não havia magia, não havia destino invisível. Apenas 2 irmãos, uma verdade enterrada e uma decisão covarde tomada na chuva. Lívia ficou gelada. O noivo que ela salvou não tinha sido apenas vítima. Estava tentando impedir uma denúncia. O irmão que ela amava não tinha abandonado a família por orgulho. Tinha sido esmagado por anos de silêncio. No último arquivo, uma surpresa. Um áudio extra, gravado de um celular dentro do carro de Gustavo, recuperado junto ao vídeo porque o aparelho sincronizara automaticamente com o sistema do veículo. A voz de Dona Helena surgia numa ligação antes da perseguição. Se André falar, seu pai assina a incapacidade amanhã. Eu enterro os 2. Resolva isso antes que chegue à imprensa. Gustavo respondia. E se der errado? Na nossa família, errado é só aquilo que vaza. Lívia desligou o notebook e correu para o banheiro. Vomitou até não sair mais nada. Depois, lavou o rosto e encarou sua própria imagem no espelho. A mulher refletida ainda usava jaleco. Ainda tinha crachá. Ainda tinha um anel guardado no bolso porque não tivera coragem de devolver diante de todos. Mas os olhos eram outros. Ela entendia agora que a cirurgia tinha salvado a vida de Gustavo. Mas a verdade talvez salvasse todos que aquela família continuaria ferindo. Na manhã seguinte, procurou o diretor médico. Levou cópias técnicas de prontuários, inconsistências de laudos antigos, a foto da mãe, a carta de André e o vídeo. Ele assistiu aos primeiros minutos sem expressão. Depois, fechou o notebook. Você entende a gravidade de acusar uma família como a Montenegro? Entendo a gravidade de acobertar fraude hospitalar. Ele entrelaçou os dedos. Lívia, você é uma profissional admirável. Não jogue sua carreira fora por conflito emocional. Conflito emocional? Você está noiva de um paciente e envolvida demais com a família. Qualquer denúncia feita por você será vista como vingança, instabilidade, oportunismo.
Ela sentiu a palavra oportunismo como um empurrão. Era exatamente a ameaça de Dona Helena ganhando voz institucional. Então abra uma investigação independente. A festa de anúncio do casamento é em 4 dias. Não vamos criar pânico com material incompleto. Material incompleto ou inconveniente. Ele se levantou. Vá para casa, descanse. Pense no que sua mãe teria desejado para você. Lívia também se levantou devagar. Minha mãe perdeu tudo, porque vocês convenceram o mundo de que ela era descuidada. O rosto dele endureceu pela primeira vez. Cuidado. Não, foi isso que ela fez. Teve cuidado, com o paciente, com a verdade comigo. E pagou por isso. Saiu da sala sabendo que a guerra tinha começado. Gustavo a esperava no corredor. Parecia já saber. Minha mãe quer falar com você, ele disse. Eu não quero falar com sua mãe. Então fala comigo. Você me perseguiu desde o começo? Ele fechou os olhos. Não. Gustavo, eu gostei de você de verdade. Isso não responde. Ele baixou a voz. No começo, minha mãe achou que era perfeito. A médica, filha de enfermeira, respeitada, bonita, símbolo de superação. Se você ficasse conosco, qualquer ataque pareceria inveja ou oportunismo. Depois eu me convenci de que podia ser real. Lívia sentiu uma dor limpa, quase sem raiva. Você transformou minha vida em curativo para a sua culpa. Eu estava com medo. Todo mundo nessa história está com medo. A diferença é quem vocês escolhem sacrificar por causa disso. Gustavo segurou a bengala com força. André não é santo. Eu não preciso que ele seja. Ele fugiu para me proteger com outra mentira. Eu sei. E você perdoa. Lívia pensou na carta fria na capela, no café deixado na porta, na ausência doendo como abandono. Não sei, mas a mentira dele tentava perder alguma coisa por mim. A sua tentava ganhar. Gustavo ficou pálido. Por um instante, pareceu o homem da UTI, assustado e frágil. Lívia sentiu compaixão. Não amor. Essa diferença finalmente ficou clara. Na véspera da festa, André voltou. Lívia o encontrou onde tudo parecia sempre terminar. Perto da janela da UTI, ao amanhecer. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, uma pasta de documentos na mão. O hospital ainda estava quieto e o céu nascia em tons de azul frio e laranja distante. Você recebeu o vídeo, ele disse. Recebi. Eu ia entregar ao Ministério Público. Sem mim. Eu não queria que te destruíssem. Lívia riu com os olhos cheios de lágrimas. Você decidiu por mim como todos eles. A frase quebrou algo nele. André baixou a cabeça. Eu sei. Você disse que me amava e depois sumiu. Porque eu te amo de um jeito covarde ainda. Ela se aproximou, devagar. Então aprende outro jeito. André levantou os olhos. Havia tanto cansaço ali que Lívia quis encostar a mão no rosto dele. Não encostou. Minha mãe mandou uma equipe jurídica atrás de você, ele disse. Vão usar o noivado, os presentes, qualquer jantar, qualquer foto. Vão dizer que você manipulou Gustavo fragilizado e, quando ele quis adiar o casamento, inventou fraude para se vingar. Ele quis adiar? Não, mas a mentira já está pronta. Lívia respirou fundo. Eu vou exibir o vídeo amanhã. André ficou imóvel. Na festa? Eles querem plateia. Vão ter. Você perde o cargo. Provavelmente. Perde a reputação por um tempo. Talvez. Vão falar de você como se não te conhecessem. Já fazem isso. Só sorriem antes. André largou a pasta sobre uma cadeira e, pela primeira vez, segurou as mãos dela. As mãos de Lívia, acostumadas a abrir corpos e conter sangramentos, tremeram dentro das dele. Eu não quero ser a razão da sua queda, ele disse. Você não é. A mentira é. E nós? Ela olhou para os dedos dele envolvendo os seus. Nós somos a parte que eu não posso usar como desculpa. Se eu fizer isso por você, um dia vou cobrar.
Se eu fizer por mim, talvez a gente sobreviva. André fechou os olhos. Uma lágrima caiu, rápida, quase envergonhada. Eu fiquei anos calado, ele disse. Meu pai descobriu a fraude. Minha mãe mandou fazer aquele laudo. Ela disse que se eu abrisse a boca, internaria ele como incapaz, tiraria tudo dele, faria o mundo acreditar que ele estava confuso. Eu tinha 20 e poucos anos. Acreditei que silêncio era proteção. Depois o silêncio virou casa, virou sobrenome, virou pele. Lívia apertou as mãos dele. E agora? Agora eu estou cansado de morar dentro da covardia dos outros. Ela chorou então, sem elegância, sem controle. André a puxou para perto e ela deixou. Não foi um beijo. Talvez tivesse sido mais íntimo. Ela encostou a testa no peito dele e chorou como se devolvesse anos de força a alguém que finalmente podia carregar um pouco. O que você quer de mim amanhã? Ele perguntou. Lívia respondeu contra a camisa dele. Não foge, não vou, mesmo se eu perder tudo, principalmente. A festa de anúncio do casamento parecia uma cena montada para provar que riqueza também sabe fingir inocência. O salão nobre do Hospital Santa Cecília estava cheio de flores brancas, luz âmbar, fotógrafos, taças e sorrisos. Um telão exibia fotos de Gustavo em recuperação, apertando mãos de crianças, abraçando médicos, sentado ao lado de Lívia em eventos. A narrativa estava pronta. O herdeiro salvo pela médica brilhante, o amor nascido da cura, a família unida pela gratidão. Lívia chegou atrasada. Não usava o vestido escolhido por Dona Helena. Vestia uma roupa simples, clara, e por cima ainda trazia o jaleco, porque tinha saído de uma cirurgia de emergência poucas horas antes. Havia uma pequena mancha no punho esquerdo. Não era sangue de Gustavo, não era símbolo planejado, não era teatro. Era apenas a vida real atravessando a festa. Quando ela entrou, o salão diminuiu o som por instinto. Gustavo estava no palco, de terno escuro, sorrindo diante dos fotógrafos. Dona Helena virou o rosto lentamente. André estava perto da saída, como na noite do pedido, mas dessa vez não parecia pronto para ir embora. Parecia pronto para ficar, mesmo que ficar custasse tudo. Lívia caminhou entre as mesas, segurando o celular e um envelope. As pessoas abriam espaço sem entender. Alguns sorriam. Outros cochichavam. O diretor médico percebeu antes dos demais e veio ao encontro dela. Não faça isso aqui, ele disse entre dentes. Lívia não parou. Gustavo desceu um degrau do palco. Lívia? Ela olhou para ele. Por um segundo, viu o paciente na maca, o homem que salvara, a vida pulsando sob suas mãos. Sentiu a velha culpa tentar agarrá-la pelo pescoço. Então lembrou da mãe saindo pela porta dos fundos com uma caixa de papelão. Lembrou de André na capela. Lembrou de si mesma diante do espelho, perguntando quando gratidão tinha virado sentença. Pegou o microfone. O salão ficou em silêncio. Eu salvei a vida de Gustavo Montenegro, ela começou, com a voz firme o bastante para assustar a si mesma. E por muito tempo, deixei que essa vida salva fosse usada como prova de que eu devia alguma coisa a esta família. Gustavo fechou os olhos. Dona Helena se levantou. Lívia, querida, você está emocionada. Estou, Lívia respondeu. Mas não estou confusa. Alguns convidados trocaram olhares. Celulares começaram a subir. O diretor fez um gesto para a equipe técnica cortar o som, mas André já havia se movido. Foi até a cabine de mídia com Nivaldo, que tinha entrado pela porta lateral usando crachá de manutenção. Não houve sistema obedecendo ao amor, nenhum telão acendendo por destino. Houve um técnico velho, cansado de ser cúmplice, conectando um cabo com as mãos trêmulas. Lívia olhou para André. Ele segurou seu olhar. Não sorriu, apenas ficou. Ela respirou fundo. Antes de me casar com um homem por gratidão, eu preciso mostrar por que gratidão nunca pode ser usada para comprar silêncio. O vídeo apareceu no telão. Primeiro, a chuva. Depois,
o estacionamento. Gustavo e André discutindo. A pasta, a perseguição, a ligação de Dona Helena. As palavras atravessaram o salão com uma crueldade simples. Na nossa família, errado é só aquilo que vaza. O som explodiu em murmúrios. Gustavo ficou parado, como se ouvisse a própria alma sendo lida em público. Dona Helena tentou avançar, mas Raul, o pai, segurou seu braço. Pela primeira vez em anos, ele parecia acordado. "Chega, Helena", ele disse, baixo, mas o microfone de mesa próximo captou. Dona Helena olhou para ele como se tivesse sido traída pelo móvel mais antigo da casa. Lívia continuou. Mostrou documentos de laudos alterados, registros de prontuários, a foto da mãe, a ligação com a fraude antiga. Não acusou além do que podia provar. Não dramatizou. Não chorou. Isso tornou tudo pior para quem esperava histeria. Ela parecia médica até no próprio desmoronamento. "Minha mãe perdeu o emprego por se recusar a encobrir um erro que não cometeu", disse. "Outros perderam mais. Pacientes, famílias, funcionários. Hoje eu estou entregando este material ao Conselho Médico e às autoridades. Sei que serei investigada também. Sei que vão tentar me transformar em vilã, mas salvar uma vida nunca me obrigou a entregar a minha." O salão ficou sem ar. Então Gustavo pegou outro microfone. As mãos dele tremiam. "Desliga isso", Dona Helena ordenou. Gustavo olhou para a mãe. E alguma coisa nele, talvez pequena, talvez tardia, finalmente quebrou na direção certa. "Não." Lívia virou para ele. Gustavo encarou o público. O homem bonito, treinado, protegido por sobrenome e dinheiro, parecia pela primeira vez apenas um homem. "Eu sabia", ele disse. "Não tudo, não desde sempre, mas sabia o suficiente para impedir André. Sabia o suficiente para ter medo. Na noite do acidente, eu fui atrás dele para evitar que entregasse os documentos. Eu disse a mim mesmo que era pela família, pela empresa, pelos funcionários, mas era por covardia." Dona Helena levou a mão ao peito, não de dor, mas de fúria. Gustavo olhou para Lívia. "Eu transformei gratidão em coleira e chamei isso de amor." Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Não era perdão. Não ainda. Talvez nunca inteiro. Mas era verdade entrando pela porta principal, suja, atrasada e necessária. André subiu ao palco lentamente. Não tomou o centro. Ficou ao lado de Lívia, sem tocá-la. O gesto disse mais que um beijo diante das câmeras. "Eu também fiquei calado", ele disse. "Por anos, por medo de perder meu pai, meu nome, minha casa, meu lugar. Hoje renuncio a qualquer participação na administração da família Montenegro e entrego meus documentos junto com os dela. Não sou herói, só cansei de ser herdeiro do silêncio." Raul levantou-se com dificuldade. Caminhou até o palco amparado por uma bengala. O salão inteiro acompanhou cada passo. Ao chegar perto de André, ele tirou do bolso um papel dobrado, velho, gasto nas bordas. "Eu devia ter entregue isso há muito tempo", disse. Era uma carta de Sônia Amaral, mãe de Lívia, escrita 20 anos antes e nunca respondida. Raul aguardara. Na carta, Sônia relatava a troca de exames, a pressão para assumir culpa e pedia que ele fizesse a coisa certa. Raul não fizera. Por medo, por doença, por casamento, por fraqueza. A carta não apareceu por milagre. Ficou anos guardada na gaveta de um homem que não teve coragem de usá-la. E isso tornava tudo mais humano, mais triste, mais imperdoável. Lívia leu apenas a última linha, com a voz quebrando. "Se um dia minha filha voltar a este hospital como médica, espero que encontrem nela a coragem que faltou a vocês." Dessa vez, Lívia chorou. Não houve aplauso imediato. A vida real não sabia o que fazer com catarse quando ela vinha misturada com vergonha. Algumas pessoas saíram, outras filmaram. Um jornalista fez perguntas. Um advogado tentou bloquear portas. Dona Helena passou por Lívia sem olhar, derrotada demais para parecer arrependida. Gustavo sentou-se no degrau do palco,
como se a própria recuperação tivesse perdido a fantasia. André tocou a mão de Lívia de leve. "Vamos embora?" ele perguntou. Ela olhou ao redor. O salão, as flores, o telão, o vestido que não usara, a família que quase a comprou com pertencimento. Depois olhou para ele. Ainda não. Desceu do palco, foi até Gustavo e colocou o anel na mão dele. "Eu espero que você responda pelo que fez", disse. Ele assentiu, chorando. "E eu espero que um dia você viva sem precisar que alguém te salve da sua própria verdade." Gustavo fechou os dedos em torno do anel. "Você ama ele?" Lívia olhou para André, depois voltou a Gustavo. "Amo, mas hoje não fiz isso por amor a ele." "Eu sei. Fiz porque minha mãe merecia ter sido acreditada, e porque eu também mereço me acreditar." Gustavo abaixou a cabeça. Foi assim que o casamento acabou antes de começar, não com fuga, não com escândalo vazio, mas com uma mulher devolvendo uma joia e recuperando o nome da própria mãe diante de todos que um dia tentaram apagar as duas. As semanas seguintes foram cruéis. Lívia foi afastada temporariamente do cargo enquanto as investigações corriam. O hospital divulgou uma nota fria dizendo que colaboraria com as autoridades. Parte da imprensa a chamou de corajosa. Outra parte insinuou que ela esperara o melhor momento para se vingar. Nas redes, desconhecidos discutiam sua vida como se fosse novela barata. Diziam que ela tinha seduzido 2 irmãos. Diziam que queria dinheiro. Diziam que era santa. Diziam que era oportunista. Ninguém sabia o que fazer com uma mulher que não cabia inteira nem na culpa, nem na glória. André testemunhou ao lado dela. Renunciou oficialmente à participação na empresa. Foi chamado de traidor em público. Perdeu contratos. Amigos antigos pararam de responder. Dona Helena afastou-se da gestão, sob investigação. Raul entregou novas provas e pediu desculpas a Lívia em uma audiência fechada. Mas desculpas, ela descobriu, não devolviam infância. Gustavo sobreviveu, de novo. Dessa vez, a queda da própria imagem. Respondeu legalmente pelo que fez, colaborou parcialmente, pediu afastamento da família e iniciou um longo caminho que ninguém sabia se era redenção ou apenas cansaço. Lívia não o visitou. Não por ódio, por limite. E André? André ficou. Mas ficar não significou entrar imediatamente na vida dela como recompensa. Durante meses, eles se viram em audiências, corredores públicos, escritórios de advogados, cafés baratos perto do fórum. Às vezes, ele levava café sem açúcar. Às vezes, ela aceitava. Às vezes, conversavam como 2 sobreviventes. Às vezes, apenas sentavam lado a lado sem saber se o amor tinha sido forte ou se a guerra tinha dado a ele uma forma impossível de abandonar. Um dia, depois de uma audiência difícil, Lívia parou na calçada sob uma chuva fina. André abriu o guarda-chuva sobre os 2. "Você acha que a gente confundiu queda com destino?" ela perguntou. Ele demorou a responder. "Acho que destino é a palavra bonita que a gente usa quando não quer admitir quantas pessoas erraram antes da gente se encontrar." Lívia sorriu triste. "Isso foi horrível, mas sincero. Prefiro sincero." Ele olhou para ela com uma delicadeza que ainda a desarmava. "Eu também." Ela tocou a mão dele pela primeira vez, sem urgência, sem câmera, sem corredor de hospital, sem noivado, sem segredo prestes a explodir. Só tocou, e a cidade continuou barulhenta, molhada, comum. Talvez fosse ali que a vida recomeçava de verdade, sem trilha grandiosa, sem plateia, sem sobrenome abrindo portas. Apenas 2 pessoas aprendendo que amor não apaga consequências, mas pode ensinar a atravessá-las sem mentir. Se o mundo tira tudo que parecia grande, o que sobra ainda pode ser chamado de amor. 6 meses depois, Lívia voltou a operar. Não no Santa Cecília. Não em sala de luxo, nem sob o retrato de doadores sorridentes.
Aceitou um cargo em um hospital público na Zona Norte, onde faltavam cadeiras, sobravam pacientes e ninguém tinha tempo para transformar médicos em celebridades. A primeira semana foi dura. Plantões cheios, corredores lotados, mães dormindo em cadeiras, crianças chorando, profissionais exaustos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentiu que sua competência não estava servindo a uma vitrine. Numa manhã de sábado, ela saiu da ala cirúrgica e ouviu barulho de martelo no corredor infantil. Seguiu o som e encontrou André ajoelhado no chão, com uma trena no bolso, ajudando voluntários a medir paredes descascadas. Havia plantas abertas sobre uma mesa velha, latas de tinta empilhadas, desenhos de crianças presos com fita. Ele levantou o rosto ao vê-la. Disseram que a ala precisava de reforma. E você apareceu? Fui contratado. Por quem? Por uma vaquinha online, 3 enfermeiras bravas e uma pediatra que ameaça melhor que minha mãe. Lívia riu. Um riso inteiro, raro. André sorriu como se tivesse esperado meses por aquele som. Não tem glamour, ela disse. Ótimo. Tenho alergia. Ela caminhou até ele. Havia tinta na manga da camisa dele, pó no cabelo, cansaço no rosto, nenhum traço do herdeiro que poderia ter sido. E ainda assim, talvez pela primeira vez, ele parecia pertencente a si mesmo. Você perdeu muita coisa, Lívia disse. André guardou a trena. Perdi coisas que eu tinha medo de largar. E sente falta? Às vezes do conforto, nunca do silêncio. Ela assentiu. Entendia. Também sentia falta de algumas ilusões. Da segurança de ser admirada sem ser atacada. Da ideia infantil de que bastava trabalhar direito para o mundo reconhecer. Da mãe viva para dizer que ela tinha feito bem. André pegou um copo de café de cima da mesa e entregou. Sem açúcar. Lívia aceitou. Você sabe que um dia vou querer açúcar só para te confundir. Eu vou fingir que não sofri. Eles ficaram lado a lado olhando a ala infantil. Pela janela entrava sol forte, desses que mostram poeira no ar e ainda assim deixam tudo mais bonito. Uma menina pequena passou correndo com uma pulseira de identificação no braço e parou diante de André. Tio, a parede vai ficar azul? Azul e verde, ele respondeu. Você aprovou ontem. E amarelo? Negociável. A menina olhou para Lívia. Ele é seu namorado? Lívia engasgou com o café. André mordeu um sorriso. Ele é... Lívia começou. André esperou. Não pressionou. Não completou. Ela olhou para ele. Lembrou da UTI, da capela, da garagem, do salão, da carta da mãe, da mão dele segurando a sua quando tudo caía. Lembrou também da dor, das mentiras, dos dias de silêncio. Amor verdadeiro, ela pensou. Não era aquele que chegava puro, era aquele que aceitava ser responsabilizado pelo que carregava. Ele é uma pessoa que ficou, ela disse. A menina fez cara de quem não achou a resposta suficiente, mas perdeu o interesse e saiu correndo. André olhou para Lívia. Uma pessoa que ficou? Por enquanto é um título muito bom. Posso trabalhar para uma promoção? Pode começar terminando essa parede. Ele riu, e dessa vez, quando o silêncio veio, não estava carregado de medo, estava cheio de futuro. Mais tarde, no fim do dia, Lívia encontrou André na área externa do hospital. O céu estava alaranjado e a cidade parecia menos dura vista dali. Ele segurava uma pequena placa de madeira que seria instalada na entrada da nova brinquedoteca. Nela, em letras simples, estava escrito: Sala Sônia Amaral. Cuidado também é coragem. Lívia levou a mão à boca. Quem fez isso? André, as enfermeiras bravas, a pediatra ameaçadora e um conselho comunitário que sabe reconhecer uma boa história. Ela chorou, sem tentar esconder. Você devia ter me perguntado. Eu sei, mas dessa vez eu não decidi por você. A placa só entra se você quiser. Lívia passou os dedos pelo nome da mãe. Não era estátua, não era reparação suficiente.
Não era justiça completa, mas era memória, em um lugar onde crianças seriam cuidadas, sem sobrenome, abrindo caminho. Era pequeno aos olhos da elite. Era imenso para ela. Eu quero, disse. André assentiu. Não tocou nela até que ela o procurasse. Lívia deu um passo e encostou a testa no ombro dele, como naquela manhã na UTI. Só que agora não havia segredo entre os dois, apenas cicatrizes. Eu tenho medo, ela confessou. De mim? De precisar de alguém. André beijou o alto da cabeça dela, leve. Então não precisa. Escolhe. Lívia fechou os olhos. Aquela era a diferença. Gustavo queria ser dívida. André queria ser escolha. E ela, que passara a vida pagando tudo, não sabia ainda viver sem dever. Mas podia aprender. Eu escolho, ela sussurrou. Ele se afastou o bastante para olhá-la. O quê? Não fugir. André sorriu com os olhos molhados. Eu também. O primeiro beijo deles não aconteceu no salão nobre, nem na chuva dramática, nem diante de uma câmera. Aconteceu ao lado de uma ala infantil em reforma, com cheiro de tinta fresca, café morno e barulho de gente trabalhando. Foi um beijo calmo, depois urgente, depois cheio de tudo que tinha sido interrompido. Não apagou Gustavo. Não trouxe a mãe de Lívia de volta. Não devolveu a André a família como ele gostaria que tivesse sido. Mas abriu uma vida possível. Meses depois, quando a placa foi inaugurada, não houve imprensa grande. Apenas funcionários, pacientes, voluntários, algumas crianças e um fotógrafo local. Lívia falou pouco. Disse que sua mãe ensinara que cuidado sem verdade vira obediência, e que ela demorou muitos anos para entender. André ficou no fundo, com tinta ainda na calça, segurando 2 xícaras de café. No fim, uma senhora se aproximou de Lívia. Era uma antiga técnica de enfermagem, aposentada, que havia trabalhado com Sônia. Sua mãe teria orgulho, ela disse. Lívia sorriu com os olhos cheios d'água. Eu passei a vida tentando fazer alguém ter orgulho de mim. E agora? Lívia olhou para André, para a placa, para o corredor cheio de crianças, para as paredes novas. Depois olhou para as próprias mãos, as mesmas que salvaram Gustavo, denunciaram uma fraude, devolveram um anel e finalmente aceitaram ser seguradas. Agora eu estou tentando ter paz. Naquela noite, André a levou para casa. Não era mansão, não era cobertura, não era apartamento de revista. Era um lugar simples, com plantas na janela e livros empilhados. Lívia deixou o jaleco sobre uma cadeira e ficou alguns segundos parada na sala, como se esperasse que alguma cobrança entrasse pela porta. André percebeu. Você está bem? Estou estranhando. O quê? Ninguém me pedindo para ser símbolo de nada. Ele sorriu. Posso pedir uma coisa? Depende. Deixa eu fazer jantar. Vai ser ruim, mas honesto. Lívia riu e tirou os sapatos. Honesto eu aceito. Enquanto ele queimava alho na cozinha, ela encontrou a carta da mãe emoldurada sobre uma prateleira, ao lado de uma foto pequena de Sônia, que Raul havia entregue depois das investigações. Lívia tocou o vidro. Por muito tempo, achou que pertencer era ser aceita por quem tinha poder de rejeitar. Agora começava a entender que pertencimento talvez fosse isso. Uma casa onde a verdade não precisava tirar os sapatos antes de entrar. André apareceu atrás dela. Eu posso guardar em outro lugar, se doer. Dói. Então eu tiro. Ela balançou a cabeça. Não, algumas dores são provas de que a gente parou de fingir. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou, você se arrepende? Lívia pensou em tudo que perdeu. O cargo no hospital de luxo, o casamento que teria garantido conforto, a reputação intacta, a fantasia de que gratidão era caminho seguro. Pensou também em tudo que ganhou. O nome da mãe limpo, a própria voz, um amor que não exigia aplauso para existir. Eu me arrependo de ter demorado, disse. André chegou mais perto. Eu também.
Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Então não vamos passar o resto da vida punindo um ao outro pelo tempo perdido. Não. E não vamos chamar medo de proteção. Não. E se um dia você achar que precisa sumir para me salvar, você me bate. Com força. Ele riu. Ela também. Depois se beijaram no meio da sala, com o alho queimando, o celular tocando em algum canto e a vida finalmente imperfeita do jeito certo. Do lado de fora, a cidade seguia enorme, injusta e iluminada. Em algum lugar, Gustavo enfrentava as consequências de seus atos. Dona Helena aprendia que poder não impede queda quando a verdade encontra testemunhas. Raul tentava reparar tarde demais. O Hospital Santa Cecília trocava placas, nomes e discursos, como instituições fazem quando querem sobreviver ao próprio passado. Mas Lívia já não pertencia àquele palco. Ela pertencia às manhãs difíceis do hospital público, ao café sem açúcar que agora às vezes vinha com açúcar por brincadeira, aos projetos rabiscados de André sobre a mesa, às conversas honestas, às lágrimas sem plateia, às crianças correndo por corredores reformados, ao nome da mãe na entrada de uma sala cheia de vida. E, acima de tudo, pertencia a si mesma. Na última noite daquele ano, Lívia e André voltaram ao hospital público para ver a ala infantil pronta. Não havia festa, apenas luzes baixas, brinquedos guardados e o reflexo da cidade nas janelas. Uma chuva fina começou a cair, parecida com a chuva da madrugada em que tudo começou. Mas agora, sem sirene, sem sangue, sem mentira correndo pelos corredores. Lívia parou diante da janela. Engraçado, disse. Eu achei que tinha salvado o homem errado. André olhou para ela. E salvou. Ela pensou em Gustavo vivo para responder pelo que fez. Pensou em André livre do sobrenome que o calava. Pensou em si mesma respirando sem dívida. Não, eu salvei quem estava na minha mesa de cirurgia. O erro foi achar que isso me obrigava a amá-lo. André segurou sua mão. E eu achei que perder tudo seria o fim. Foi. Ele olhou para os dedos entrelaçados. Foi o começo que eu não teria coragem de escolher sozinho. Lívia encostou a cabeça no ombro dele. Lá fora, a chuva desenhava linhas no vidro. Dentro, as luzes da ala infantil permaneciam acesas, simples e quentes. Nada apareceu do nada. Nenhuma força invisível organizou aquele encontro. Houve escolhas, erros, cartas guardadas, vídeos recuperados, pessoas que mentiram, pessoas que cansaram de mentir, e duas mãos que se encontraram no momento mais impossível, não para escapar do mundo, mas para enfrentá-lo sem se esconder. Porque Lívia aprendeu que salvar uma vida não significa entregar a própria. E André aprendeu que amar alguém não é protegê-la da verdade, é permanecer ao lado dela quando a verdade cobra o preço. Naquela noite, eles foram embora juntos, sem aplausos, sem fortuna, sem promessa grandiosa, apenas juntos. E para duas pessoas que tinham passado a vida confundindo amor com dívida, silêncio com cuidado e pertencimento com obediência, aquilo era a forma mais bonita de liberdade.